Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo para nos iluminar, e que de fato esta palavra hoje possa abrir o nosso coração para esta conversão que o Senhor nos convida a viver neste tempo forte da Quaresma. Amém. Irmãos e irmãs, com a celebração de quarta-feira de cinzas, a igreja em todo o mundo abre esse tempo forte, propício, favorável para a nossa conversão. Faremos uma caminhada longa até chegarmos à quarta-feira da Semana Santa, para abrirmos o Tríduo Pascal, pedindo a graça de Deus
para que nós nos convertamos. E a pedagogia da Quaresma é muito rica. Os sinais, os símbolos, as orações, as práticas de piedades que somos chamados a viver a cada dia, de fato, têm o poder de nos transformar interiormente falando. E se nós abrimos o nosso coração e desejamos esta transformação, queremos esta conversão, o Senhor vem em auxílio da nossa fraqueza. E as leituras que acabamos de ouvir são de grande riqueza para nos ajudar nesta compreensão. No salmo que cantávamos agora há pouco, repetíamos no refrão: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Vamos repetir juntos esta frase? Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Esse é o primeiro diagnóstico que a Quaresma precisa nos ajudar a fazer a cada dia. Olhar para o nosso interior, entendermos que somos pecadores, mas que a misericórdia de Deus é maior e é mais forte do que o nosso pecado. Portanto, diante dele, gritemos: misericórdia, ó Senhor. Na primeira leitura, retirada do livro do profeta Joel, nós somos convidados a um caminho. Nos disse a primeira leitura: voltai para mim com todo o vosso coração. Hoje o padre está muito feliz de ver tantos rostinhos que voltaram, estão aqui participando desta missa. Que beleza! Este caminho de volta para o Senhor consiste no caminho da Quaresma. E voltar de todo o coração significa conversão que seja consciente e total. Uma livre decisão do coração, interpelado pela graça do Espírito, que toma a decisão de voltar ao Senhor com pleno conhecimento de causa. É o Senhor. E a Ele eu quero pertencer, a Ele eu quero voltar. E diante desta realidade, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus tinha algumas práticas que demonstravam esse desejo do coração de voltar para o Senhor. E no Evangelho de hoje nós encontramos 3 delas. Ouvimos em primeiro lugar a esmola, depois a oração e por terceiro o jejum. 3 práticas penitenciais do povo de Deus que manifestavam o desejo de estarem na misericórdia do Senhor, de voltarem para Ele. E hoje nós somos convidados pela palavra a vivermos durante a Quaresma essas 3 práticas: a esmola, a caridade, a oração e o jejum. Mas Jesus nos apresenta uma novidade no Evangelho no que diz respeito a estas 3 práticas. Ele, num primeiro momento, mostra como se dava a atitude, principalmente das autoridades religiosas, quando elas davam esmolas,
quando elas oravam e quando elas jejuavam. E no segundo momento do Evangelho, Jesus nos apresenta uma novidade de como viver estas 3 práticas de volta para o Senhor. Porque no primeiro momento, a prática religiosa se torna uma moeda que me apresenta diante dos outros. Quando deres esmola, não toques a trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Uma prática penitencial que era mais exterior do que interior, que era para ser visto, para ser elogiado, para ser aplaudido, para ser reconhecido. E aí Jesus toca nesta ferida, porque estas 3 práticas, elas precisam alcançar o mais profundo do nosso coração. Portanto, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua mão esquerda, de modo que a tua esmola fique oculta, mas o teu Pai que está oculto e que vê tudo, te dará recompensa. Quando orardes, não seja como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Mas vós, quando fordes orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e Ele te dará a recompensa. E é muito interessante, porque nas 3 primeiras partes, sempre Jesus toca na visibilidade da ação. E nas partes da ação e da indicação de Jesus, a segunda parte de cada uma das práticas, Jesus sempre fala do oculto. Então, a sua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda. Ao entrares para o seu quarto, fecha a porta. O seu Pai que está oculto, que vê tudo, te dará recompensa. E aqui consiste a sabedoria do Evangelho. Um caminho quaresmal que não seja de prestação de contas para o outro, que me vê fazendo a minha penitência, que me vê fazendo o meu jejum, que me vê fazendo as minhas práticas piedosas, mas que esta quaresma me ajude num mergulho interior para alcançar aquelas realidades mais profundas do meu ser que são ocultas a mim. E o vosso Pai que está oculto, mas que vê tudo, precisa alcançar o que está oculto dentro de você e, reconhecendo, fazer com que isso emerja de cima, de baixo para cima, e te dê a possibilidade da conversão que precisamos diante disso. Irmão, irmã, não tenha medo de fazer um mergulho interior em você pela prática da caridade, da esmola, da oração e do jejum, que vão revelar o que está de oculto dentro de você e que muitas vezes te oprime, te reprime, te maltrata, te domina, muitas vezes te leva ao pecado, aos vícios. E permitir com que esta fluidez do Espírito brote dentro de nós e nos dê a possibilidade da consciência, é caminho de cura e de libertação. Não seja escravo, escrava, não seja dominado por aquelas dimensões ocultas do seu interior.
mas permita com que a graça do Pai, que tudo vê, revele estas dimensões e te dê a graça da libertação. Diante deste contexto, a primeira leitura nos apresenta como se dava os ritos do povo do Antigo Testamento. Mas até mesmo o profeta Joel, exortando o povo, e depois Jesus no Evangelho, quer nos ensinar que estes ritos precisam acompanhar a conversão do coração. Em que sentido? Às vezes na quaresma tem pessoas que bebem e falam assim: não vou beber a quaresma toda. Ótimo, que bom, é o primeiro passo. Mas não vive nenhuma prática de piedade, de fé. Quando chega no sábado santo não é capaz de participar de nenhuma das celebrações e à noite já faz um churrasco com 20 caixas de cerveja. Adiantou ficar a quaresma toda sem beber? Não. Teve conversão do coração? Não, porque volta a estaca zero de onde tudo começou. Hoje, cada um tem que sair desta igreja com o seguinte pensamento: qual é a prática quaresmal que eu vou viver neste tempo para a minha conversão? Nós não podemos viver a quaresma como se nada tivesse acontecendo. Então você vai pensar e vai pedir ao Espírito Santo para suscitar no seu coração uma prática que vai te pedir esforço, mas que vai alcançar o mais profundo do seu coração. E por que é o coração? Porque a palavra de Deus diz: voltai para mim com todo o vosso coração. De acordo com a Escritura, o coração é o centro dos pensamentos e dos sentimentos. É a sede da pessoa, aonde ela faz a escolha para a vida. Portanto, sendo o coração a sede dos pensamentos e dos sentimentos, aonde Jesus precisa chegar nesta quaresma? No meu e no seu coração. Porque as escolhas que nós vamos fazer vai depender de quem está reinando no nosso coração. Portanto, voltai para o Senhor com todo o vosso coração. A quaresma faz o diagnóstico e nos ajuda numa mudança de senhor. Olhar para o nosso interior e diagnosticarmos quais são os senhores que reinam sobre os nossos corações. E partindo da prática penitencial, fazermos uma escolha: Jesus é o Senhor do meu coração. E Ele reinando, irá dissipar todos os falsos senhores que eu permiti que entrasse em mim, diante das escolhas que eu fiz. Por isso, voltar de todo o coração, raízes das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas ações. E aí você pergunta: Padre, é possível esse retorno? E aí a palavra de Deus é uma palavra de esperança, e o Padre quer te dizer: é possível. É possível por quê? Porque existe uma força que mora no nosso coração e que vem do coração de Deus. E é esta força que, habitando o nosso coração, porque emana do coração de Deus, que nos dará a força necessária
para nós vivermos esta quaresma como um tempo forte de conversão, de mudança de vida, de volta para o Senhor e de volta com o coração. Não é com qualquer parte esbenguelada do nosso corpo, não. É com o coração, centro da nossa pessoa. E aí é muito interessante porque na primeira leitura nós encontramos como é este Deus que nós somos convidados a voltar de todo o coração. Rasgai o coração e não as vestes. O vosso Deus é benigno, é compassivo, é paciente, é cheio de misericórdia e é inclinado a perdoar o castigo. 5 atributos de Deus. E quando nós olhamos para estes adjetivos que qualificam quem é Deus, nós temos uma grande alegria interior, porque não é um Deus vingativo, não é um Deus justiceiro, não é um Deus que maltrata, não é um Deus que coloca um peso sobre a vida do seu povo, mas é um Deus benigno, ou seja, é um Deus bom, é um Deus compassivo, ou seja, é um Deus cheio de compaixão, que é capaz de sentir a nossa dor e de tomar esta dor sobre si, como nós meditávamos no Evangelho de domingo passado com a cura do leproso. É um Deus paciente, que vai nos acompanhando neste processo, por mais demorado que ele seja, e ele não perde a paciência conosco, mesmo quando nós desvirtuamos do caminho, mas se esforça por nos resgatar como uma ovelha perdida, e de nos trazer de volta para si. E no mundo de tanta impaciência, nós temos um Deus que é paciente, um Deus que é cheio de misericórdia. Misericórdia significa pegar a miséria do outro e colocar no coração. E é por isso que o lado do coração de Jesus na cruz é um coração chagado, é um coração machucado, porque ele pegou a nossa miséria e assumiu como sua, e isso feriu o seu coração, para que deste coração ferido emanasse a força que nos fortalece nas práticas de piedade e no caminho de conversão. Voltai para o Senhor de todo o coração, não rasgai as vestes, mas rasgai o vosso coração. Que força desta palavra! Sendo benigno, compassivo, paciente, misericordioso, é inclinado a perdoar. E um dos passos que a quaresma nos ensina a dar para a nossa libertação interior é a do perdão. Em primeiro lugar, reconhecermos o nosso pecado, pois pecamos, ó Senhor, misericórdia, pedirmos esta misericórdia do Senhor, confessarmos os nossos pecados, recebermos a absolvição, para que o nosso coração seja libertado de todo o peso. Mas tomarmos a decisão também de pedirmos perdão a quem nós ferimos, ou a perdoarmos quem nos feriu. Prática penitencial e de libertação. Este retorno que eu e você somos convidados a fazermos, voltar para o Senhor, é possível como graça de Deus. Não é mérito somente das nossas forças, ou daquelas práticas penitenciais que nós iremos fazer. Elas são importantes, elas são pedagógicas, mas existe um elemento maior que nos assiste e que nos alcança: a graça de Deus, a fé, a obra de Deus agindo em nós, a sua misericórdia nos alcançando. E esse retorno de voltarmos ao Senhor, pela nossa esmola, pelo nosso jejum e pela nossa oração, só é possível quando a graça do Senhor nos alcança e penetra
o mais profundo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração, e tocando-nos, esta força rasga o nosso coração, e ele se torna aberto para acolher o Senhor. Portanto, rasgai o coração e não as vestes. Por que a leitura faz isso? Porque antigamente, uma pessoa que estava jejuando, ela deveria vestir uma veste simples, na maioria das vezes, o que nós chamamos hoje de algodão cru, como se fosse aqueles sacos que antigamente nós limpávamos a casa. Depois, precisava raspar a barba, cobrir a cabeça de cinzas e abster-se de alimentos e das relações sexuais. Então, logo quando uma pessoa saía, estando ela com a roupa rasgada, com as cinzas na cabeça, com a barba raspada também, todos olhavam e já sabiam, esta pessoa está fazendo jejum. Uma prática. Mas esta prática que é exterior, precisa ser fruto de uma prática interior. Portanto, rasgar o coração. Para rasgar a veste, em primeiro lugar, precisa ser rasgado o quê? O coração. Portanto, voltai ao Senhor com todo o vosso coração. Permita com que esta graça de Deus penetre o seu íntimo, rasgue o seu coração, que esta força te alcance na totalidade de quem você é, mesmo que te convide aos abismos obscuros e ocultos que estão dentro de você, mas que revelem a graça de Deus, que pode te libertar de toda a escuridão e de todo o ocultismo que te domina. Por isso, Quaresma é tempo de libertação, é tempo propício da graça de Deus, é momento favorável. Ouvimos isso na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então a sua vivência, o seu rasgar do coração, o seu desejo de uma vida de oração, de uma prática da caridade, da vivência do jejum, precisa começar quando? Amanhã, semana que vem, mês que vem? Não, precisa começar agora. E este agora, da nossa prática penitencial, só pode acontecer se o agora de Deus nos alcança. Não percamos mais tempo, deixando para depois, protelando, mas permitamos com que este agora, com este tempo favorável, com este dia da salvação, nos alcance, porque é um agora único e irrepetível. Quantos de nós perdemos amigos e parentes, conhecidos, às vezes pessoas tão jovens, com essa pandemia? Muitos deles não sabiam que não chegariam ao próximo ano vivo. Muitos de nós não sabíamos que seríamos alcançados também por esta doença, ou por tantos outros males que de repente batem à nossa porta. Por isso, aqueles que vivem o agora de Deus, não temem os males deste mundo. Por quê? Porque são fortalecidos por uma força, por uma graça especial, que os possibilita viver a cada dia de uma forma nova, o agora do Senhor. E muitos que de repente, não, depois, pode ser que não consigam chegar a este depois. E aí nós temos um ditado goiano que diz assim: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Agora é tempo favorável, é tempo de conversão, é tempo de volta para o Senhor. Então esse tempo precisa começar na sua vida quando? Agora. E é nesta perspectiva que o Senhor quer
nos reconciliar. São Paulo nos disse que este Senhor, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós, em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. A verdadeira reconciliação com Deus é o que qualifica e o que autentifica cada gesto da nossa prática religiosa. E a pedagogia do Evangelho, que nos apresentou a esmola, a oração e o jejum, se desdobra nos 3 passos da reconciliação que liberta cada homem e cada mulher. Primeira prática, a esmola, a caridade. Aquilo que é do outro, que é da dor, da miséria, da dificuldade do outro, que me sensibiliza e que me motiva a ir ao encontro dele. A minha reconciliação com o outro. A prática da caridade e da esmola. Mas o nosso mundo está nos tirando a sensibilidade, porque hoje a dor, a dificuldade, o padecimento do outro já não nos sensibiliza mais. Porque hoje a dor do outro precisa ser registrada para depois virar material de rede social para mandar nos grupos que eu participo e demonstrar a tragédia que o outro vive. E se nós estamos praticando isso, é porque está faltando a caridade. Está faltando a reconciliação no que diz respeito à minha relação com o outro diante da sua dor e do seu padecimento. Segunda prática, a oração. Entrar para o quarto, fechar a porta, falar com o vosso Pai, e este Pai vos escutará, porque Ele te dará recompensa. Então, na minha oração, a minha reconciliação com Deus, que me leva a uma prática de apresentar as minhas necessidades, as minhas dores, os meus agradecimentos, mas de permitir com que este Pai fale comigo também. A nossa oração não pode ser um monólogo, onde só eu falo, mas a nossa oração precisa ser um diálogo, onde eu falo, Deus me escuta, e depois onde Ele fala e eu o escuto. E o caminho de reconciliação com Deus passa pela via da oração. E a terceira prática, o jejum. Na sua reconciliação consigo. Aprender a lidar com as suas vontades, com os seus desejos, com os seus sentimentos, e com tudo aquilo que habita o seu interior. Portanto, o jejum pede de nós uma renúncia, que pede conversão numa dimensão muito custosa da nossa vida, das nossas vontades, que consequentemente orientam as nossas escolhas. No método de Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, Santo Inácio vai dizer que a nossa oração precisa alcançar o nível de alcançar as nossas vontades, os nossos desejos, porque são neles que nós temos a motivação para fazermos as escolhas da vida. E o jejum mexe com esta realidade das vontades, dos desejos, dos prazeres. E hoje qual é o nosso grande dilema? As pessoas que já não aguentam mais elas mesmas. Trabalha o ano todo, tira 30 dias de férias, tem que vender 15 porque não dá conta de ficar 30 dias com ela mesma. Ou de repente trabalham 12 meses do ano, sem nenhuma folguinha, porque eu não posso ficar comigo mesmo, então logo tenho que trabalhar, movimento, tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a quaresma precisa te ajudar, na sua reconciliação com você, jejum, na sua reconciliação com Deus,
oração e na sua reconciliação com os outros, a esmola, a caridade. Então é isso que você tem, meu irmão, é isso que eu tenho, é isso que nós temos para esses 40 dias. E se nós tomarmos a decisão de hoje gritarmos, misericórdia, Senhor, pois pecamos, com certeza o Senhor nos libertará e nos dará esta graça. Agora, nós vamos abençoar as cinzas que serão impostas sobre as nossas cabeças. E cada rito, cada gesto do tempo da Quaresma tem uma riqueza simbólica muito grande. As cinzas representam duas dimensões. A primeira, da penitência e da conversão. Esta que nós meditávamos agora, orientados pela força da palavra. E depois ela tem uma segunda característica: nos mostrar, nos ensinar a precariedade da nossa condição humana. E a pandemia do coronavírus evidenciou isso de maneira gritante. Somos seres frágeis. Temos uma limitação, temos uma precariedade. E isso é importante porque muitas vezes nos achamos como deuses, imbatíveis, que comigo não vai acontecer nada, e eu posso tudo. E de repente, pegamos um vírus que nem vemos, porque é invisível, e esse vírus pode fazer um estrago muito grande, porque somos limitados. Este ano, devido à pandemia, o rito das cinzas será diferente. O padre vai falar por uma só vez: convertei-vos e crede no Evangelho. E cada um de vocês receberá as cinzas sobre a cabeça, a parte mais alta da cabeça. E naquele momento que você se aproximar, para você receber estas cinzas, lembre disso. Preciso de penitência, preciso de conversão, preciso de reconciliação. Sou limitado, sou frágil, eu preciso de Deus. Então que neste silêncio, que nesta oração, que neste dia favorável, que neste agora de Deus, estas cinzas caiam sobre as nossas cabeças, mas rasguem os nossos corações, para que nós voltemos ao Senhor. Façamos um instante de silêncio. Amém.